Boa tarde. Vamos dar início aqui a uma série de lives que nós estamos fazendo, né? Que nós estamos com esse projeto. Algumas personalidades do esporte, aqui de Alagoas e outras localidades também. Juntar aí algumas referências do esporte para a gente conversar, né? Nosso amigo Thiago Caldas é o nosso convidado de hoje. Nós vamos fazer esse bate-papo legal, né, com o Thiago Caldas. Vamos aguardar para que algumas pessoas fazer essa live, bater um papo sobre o nosso esporte, né, sobre a trajetória do nosso campeão, né, o nosso atleta e técnico Tiagão. Mais E aí, Tiago, técnico do que atleta, viu? sempre batendo uma bola com o pessoal, né? Correndo dessa área já de atleta. Atleta só por É brincadeira isso, agora, né? é isso aí. O pessoal está entrando aí, o Adilson, a Vaninha, nosso amigo Luiz também, fazendo entrando aos poucos aí, vai acompanhando o nosso papo. E depois a gente vai disponibilizar, né, no nosso perfil, vai ficar por 24 horas, depois a gente disponibiliza em outras plataformas aí para quem quiser acessar depois, né, acessar esse nosso bate-papo aí sobre a trajetória do Tiago. Tiago que é professor de Educação Física, né, Tiago? E Isso. atua tanto em escola, atua como personal também. Uma época eu trabalhei como profissional, hoje eu já corri dessa área. Tô voltado mesmo para as escolas nesse período da vida. Então vamos começar, né, agradecendo a sua disponibilidade aí de aceitar o convite. Atualmente você trabalha na rede municipal e também particular, não é isso? Isso. Atualmente eu estou na escola Zanelli Caldas, que é a escola municipal, trabalhando com educação física escolar, de primeiro a quinto ano, né? Estou na escola particular, na Escola SEB Maceió, e dou aula na faculdade, na Unip, à noite no curso de Educação Física. Por enquanto é o que eu ando fazendo, né? Lá na faculdade da Unip você está com qual disciplina por lá? Nesse período agora eu estou trabalhando na biomecânica do esporte. Legal. E no SEB você já desempenha um trabalho já há bastante tempo, né? Já tem mais de uma década aí, né? Bem mais. Um pouquinho mais de uma década. Na realidade eu entrei no SEB como estagiário, né? Entrei em 2000, né? Ainda fazia faculdade na época. Passei 2 anos como estagiário, depois saí, estava trabalhando em época de academia, com tudo isso. E o professor, que é o professor Eduardo Prof, que era o professor da época, ele quis sair de lá e me colocou como professor. E aí eu assumi, estou lá desde 2004, e aí eu não vou fazer a conta não agora não, para não me sentir tão velho. Senão o pessoal começa a fazer a conta aí da idade, né? Começa a somar aí, você tem tanto tempo de escola, aí vão jogar uma idade muito mais do que eu tenho. Chega uma realidade da educação física, a gente pode colocar até começando pela questão estrutural, né, para a educação física no município, na escola, assim, algumas escolas do município, obviamente, para a realidade também de algumas escolas particulares. Você trabalha numa escola de grande porte, tem uma estrutura considerável, né, uma estrutura muito boa, por sinal, é uma dificuldade muito grande fazer essa relação, né, do esporte. Às vezes as pessoas criticam o trabalho que é feito na rede municipal, às vezes, mas às vezes a falta de estrutura ela atrapalha um pouco no que a gente quer fazer, o que tem vontade de fazer, mas acaba ficando com as mãos atadas um pouco, né, em outras localidades, como algumas escolas da rede municipal, não só de Maceió, mas em diversas localidades. Na verdade, eu tô na rede municipal desde 2008, né? Já tem 11 anos que eu entrei. E já me frustrei muito. Isso é uma grande verdade. Entrei com o sonho de trabalhar com esporte dentro dentro da rede pública, né? E pelo menos nos primeiros 5, 6 anos me frustrei, né? Tentar e nadar contra um sistema, contra uma maré que não leva a isso, né? E aí
tive alguns problemas em algumas escolas em relação a isso, por querer trabalhar o esporte dentro da escola, e tive que me adaptar à situação. Hoje eu trabalho numa escola muito boa, né, que é a Escola Zanelli Caldas, que é uma escola que fica aqui no Poço, né? Apesar de ser uma escola de Fundamental 1, com crianças pequenas, a partir dos 5 anos de idade, eu consigo desempenhar muita atividade física, trabalhar a própria educação física como tem que ser trabalhada, né? Eu consegui herdar nessa escola um material do Mais Educação, que foi um programa que foi extinto, né? Então, ficou para a escola um bom material, né? De atletismo, de esportes coletivos. Apesar da escola não ter muito espaço, eu tenho um pequeno pátio, né? Mas a gente consegue desempenhar muita atividade legal, né? Inclusive, tem alguns garotos, algumas garotas que eu já estou tentando indicá-los para as federações das modalidades, que eu percebo que eles têm uma predisposição ao esporte, né? Como eu trabalhei em atletismo, dá para perceber lá que eu tinha alguns talentos que precisavam ser lapidados. E entrei em contato com a Federação de Atletismo para que eles pudessem marcar um momento para levar essas crianças para lá, né? E a gente está esperando passar essa pandemia. Na realidade, a gente iria levar já o ano passado, no final do ano passado, mas aí por conta do Campeonato Alagoano, do Campeonato Brasileiro de Futebol, né, eu não consegui levá-los ao Trapichão, né? Então, iríamos levar agora. A nossa escola entrou de férias, tá com um ano um pouco atrasado, então a gente entrou de férias em março, final de fevereiro, começo de março. A gente ia voltar agora na metade de março, no dia que a gente voltou, na realidade, foi o dia que saiu todos os fechamentos das escolas. E aí a gente não conseguiu começar, né? Eu estou fazendo aula à distância com eles, mas assim que voltar, eu tenho uns talentos que eu preciso levar para a Federação de Atletismo, sim. Inclusive, o professor Agilson, do basquete, já foi visitar a minha escola, que eu chamei ele lá, porque eu percebi que tem alguns talentos para o basquete também, né? Ele foi lá, já convidou alguns alunos para participar de projetos lá no pavilhão de basquete. Então, assim, quando a pessoa quer trabalhar, a pessoa consegue, né? Graças a Deus eu estou nessa escola e estou conseguindo me perceber como uma pessoa útil para o esporte, uma pessoa útil para a vida daquelas crianças. Só para algumas pessoas entenderem, né? Você falou da dificuldade de levar a garotada para a Federação de Atletismo por causa do Campeonato Brasileiro, é porque a federação, para quem não sabe, né, a Federação de Atletismo ela funciona no Trapichão, lá no Rei Pelé, e com os jogos, né, muitos jogos aí do CSA e do CRB, as atividades ficaram um pouco complicadas lá para o amplo público, né, na Federação de Atletismo e outras atividades também que acontecem ali no Trapichão. É interessante que a gente referencia muito, né, muitos de nós temos uma identificação com um esporte mais fechada. Você, por exemplo, o handebol, mas pela sua fala dá para perceber que você não está direcionando só os seus alunos da escola pública para a modalidade que você tem mais carinho, né? Você está ampliando aí, mostrando que a atividade, as aulas de educação física e até mesmo pela visão, né, que nós temos do aluno, daquele atleta, que ele tem a predisposição para um determinado esporte, a gente tem que ser honesto com eles também, de não querer só dizer, vá por aqui, ou seja, ampliar, deixar ele bem à vontade e encaminhá-lo para o que ele tem uma predisposição melhor, né, Thiago? Engraçado, Júnior, que eu deixei o handebol no meu planejamento por último, né? E por um acaso, em uma entrevista que eu dei para um jornal local, né, na TV local, os alunos assistiram a entrevista e descobriram que eu era professor de handebol. E aí, quando eu cheguei para dar aula para eles, eles fizeram: tio, por que você não dá handebol para a gente, já que você é técnico de handebol aí e estava lá na televisão? Né? E aí eu disse a eles, né, que ia ter o handebol, mas eles já ficaram muito, muito empolgados quando descobriram que o tio da educação física, ele era técnico de handebol, né? E até pela relevância que você tem na modalidade, eles já percebem, já querem, poxa, se ele faz esse trabalho com outras pessoas, a gente também quer ser vencedor desse jeito, né? Já fica na cabeça deles, né? Exatamente, exatamente dessa forma. Como é que o Thiago surgiu para o handebol? Na realidade, eu comecei como atleta, comecei tarde, né? Eu praticava outras modalidades, né? Eu sempre fiz esporte desde criança, fiz todos, eu acredito. Fiz futebol, natação,
judô, basquete, vôlei, todos os esportes eu acho que eu participei, mas eu nunca tinha feito o handebol, né? E aí um amigo meu, né, que também jogou handebol por muito tempo, o Sostens, ele ficava me incentivando, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E aí, por conta dele, dessa insistência, já fui praticar o esporte com 15 anos de idade. E aí me apaixonei pela modalidade, não quis mais sair, comecei a participar de competições. Nunca fui um bom atleta, isso aí eu assumo, né? Eu costumo dizer que sempre fui esforçado da modalidade, né? E alguns amigos meus falam que depois que eu virei técnico é que eu fiquei melhor atleta, que eu comecei a pensar, né? Então, eu sempre joguei de banco esquerdo, né, na minha posição. Então, por jogar de banco esquerdo, a gente começa a aprender mais, né? Sentadinho ali no banco, a gente começa a aprender mais sobre a modalidade, né? Então, assim, depois que eu vi que a carreira de atleta não era lá grande coisa, eu percebi que o handebol seria a minha vida. Então, quando eu entrei na educação física, quando eu fiz o vestibular para educação física, eu já fiz pensando em trabalhar com handebol, trabalhar em escola. Por um acaso era esse meu objetivo, né? A gente passa na faculdade, a gente entra, o leque se abre, a gente começa a experimentar outras áreas da educação física, e eu experimentei, eu fui para a área de fitness, eu trabalhei em academia, eu fui personal, né? Então, eu meio que experimentei toda essa gama que a nossa profissão nos dá, né? Mas depois o amor pelo handebol, pelo esporte, foi falando mais alto e começou a me encaminhar para esse local que eu estou hoje, né? Você que faz um trabalho no SEB um trabalho muito bom, vencedor, desde as categorias menores, eu acho importante porque a atenção que vocês dão, você e toda a equipe do SEB, a atenção que é dada à iniciação. Vocês têm uma facilidade, como nós falamos agora há pouco, uma boa estrutura, uma quantidade considerável de alunos, e isso se transforma em alunos que vão para a educação física, vertem para o esporte, obviamente, mas esse trabalho minucioso, esse trabalho bem elaborado que vocês fazem na iniciação, que é muito importante, né? De não querer pegar só o aluno, já o aluno que já tem vivência no esporte, ou que já tem aquela predisposição, ou seja, está aberto para todo mundo. Esse trabalho que vocês fazem na iniciação, desde a garotada que entrou no SEB, já tem a possibilidade de iniciar nas escolinhas, né? Lá a gente trabalha da seguinte forma, isso foi muito importante que você falou, Júlio, né, que a gente busca mesmo fazer com que o nosso aluno tenha uma formação, né, desde criança, desde que ele começa a adentrar nas escolas, né? Então a gente começa a oferecer as atividades esportivas desde os 3 anos de idade. Então um aluno com 3 anos de idade ele já começa a ser colocado para conhecer o esporte, né? De uma forma lúdica, né? Buscando mais ao desenvolvimento psicomotor da criança, é claro, né? A gente não vai especializar nunca na fase de criança, porém, a gente começa a fazer com que o aluno consiga vivenciar o esporte, né? Nós temos a educação física, né, acontecendo na escola desde o mini maternal, ou seja, o aluno entra com 1 ano e meio, ele já tem aula de educação física, né? Então, a partir de 1 ano e meio de idade, ele já tem o contato com a disciplina de educação física, e a partir de 3 de idade, além da educação física, ele pode também estar fazendo as modalidades esportivas que nós oferecemos para cada faixa etária, né? Então, ele muito cedo, ele já começa a ter contato com o esporte. E a gente trabalha, como eu lhe falei, não buscando especialização, mas buscando abrir um leque de vivências, né, e oportunidades que essa criança, oportunidades motoras, né, que essa criança possa desempenhar, né? E assim a gente vai construindo, né, um trabalho que vai lá desde pequenininho, e a partir quando ele chega com 8 anos de idade, a gente já começa a trabalhar nas modalidades coletivas, tá bom? Para poder dar uma ênfase maior no trabalho coletivo, dar uma ênfase maior no seu desenvolvimento, né? E a gente só vai pensar em competição, em levar esse atleta de verdade, esse aluno atleta de verdade para o nível que a gente pensa, quando ele está chegando depois dos 12 anos de idade. Então, até 12 anos de idade, a gente abre o maior leque possível de informações motoras para essa criança.
né? A gente não, uma das coisas que nós fazemos lá é não segurar o aluno em determinada modalidade. Tipo, a gente consegue perceber que a criança tem um desenvolvimento para a modalidade X e não deixar ele experimentar a Y, né? Então, a criança tem uma desenvoltura para o futsal, por exemplo, mas ele vai lá vivenciar o basquete, vai vivenciar o handebol, vai vivenciar o judô, o karatê, né? Então, todas as modalidades. Que a gente sabe, se ele tem aquela predisposição, ele vai voltar, né? A gente não pode prender, porque às vezes prender faz com que o aluno crie uma desmotivação e ele mesmo vai abandonar, né? Então, um grande talento que poderíamos ter, a gente pode perder nos primeiros anos, pelo desgaste, né, mental que esse aluno vai ter. Vocês ofertam quantas modalidades esportivas lá no SEB? Nós temos hoje 14 modalidades esportivas, né? E uma vantagem, Júnior, em relação a essas 14 é que o esporte do SEB ele não é pago, né? E com isso, com o esporte estando incluso na mensalidade, o aluno tem direito a praticar uma modalidade esportiva, a gente aumenta o número de alunos, né, praticando os esportes. Nós temos mais ou menos hoje uma média de 25 a 30 alunos por turma. E hoje nós temos aberta 88 turmas de esportes lá. Aí você coloca essa média de 25, 30 alunos por 88, você vê a quantidade de alunos que nós temos dentro das escolas de esporte. A última vez, antes de tudo isso acontecer, que eu tinha feito o levantamento, são mais de 1.800 alunos fazendo esporte dentro da escola SEB. Então, é uma obrigação nossa, né, tendo um leque gigantesco, um número grande de praticantes, uma obrigação nossa a gente ter equipes de competição, a gente conseguir formar bons alunos, principalmente, e bons atletas, né? Então, o departamento de esporte de lá é muito consciente disso, a cobrança é interna. É importante porque quando a gente sai da questão da iniciação esportiva, e vai para as competições, para o rendimento, que os resultados aparecem, tem que levar em conta todo esse trabalho que foi feito com a criança, né? Todo esse trabalho, um trabalho que não começou ali 3 meses antes da competição, mas começou bem antes lá, quando a garotada estava dando os primeiros passos, tendo as primeiras oportunidades e começou a ter esse trabalho mesmo, essa desenvoltura. Às vezes as escolas, tem muitas escolas particulares mesmo, que não dão a devida importância à educação física escolar, né, para a garotada, não oportunizam para a garotada, deixa para oportunizar a educação física e os esportes mais tarde ainda, o que compromete toda a vivência motora da garotada, né, não só para o esporte, mas para a vida em geral. Exatamente, né? Uma das coisas que nós buscamos lá na Escola SEB, com as nossas atividades esportivas, a educação física linkada às atividades esportivas, é fazer com que o nosso aluno ele possa ter realmente essas vivências motoras. Sabemos que, para um número de 1.800 que praticam, sabemos que desses 1.800, quantos vão realmente se apaixonar pelo esporte e ficar? Não vai, provavelmente uns 10% desse número. Então, a gente tem que entender que se eu tenho 1.800 praticando esporte e 180 vão ser atletas, pelo menos no nível escolar, eu não posso esquecer do restante, né, dos 1.620 que vão sobrar, né? Não posso esquecer. Eles estão ali, eles estão buscando uma atividade esportiva, eles estão buscando uma atividade física e a gente também tem que pensar nesses alunos, né? A gente não pode segregar, não, vamos trabalhar com esses 180 porque esses aqui não vão dar o retorno que a gente deseja. Não, a gente tem a obrigação de trabalhar assim com eles, até porque a gente tem que promover saúde, né? Então, através da atividade física, a gente faz com que o nosso aluno ele crie uma rotina, que ele crie o hábito e o bom gosto de praticar um esporte, né? Que a gente sabe que depois que ele terminar a escola, que ele entrar na faculdade, aquela rotina que ele criou de 2 vezes na semana na escola para praticar o esporte, ele vai passar para uma academia, ele vai passar para um clube, ele vai passar para outra atividade física. Ou seja, a gente está criando indivíduos saudáveis no futuro, né? Que a gente acredita que a gente pode fazer a diferença em relação a isso. Se a gente não acreditar nisso, a nossa profissão está morta, né? Então, Uma muito mais do contribuição, né, que... para a vida, né? Exatamente. Muito mais do que pensar somente lá no resultado final, na medalha e no troféu, a gente pensa no todo,
né? A medalha, o troféu, ele é uma consequência de um trabalho, né? Como eu falei, a gente tem um número muito grande e a gente, a partir daí, a gente vai tirar um grupo que vai competir, que vai buscar um título e talvez consiga, e se conseguir o resultado final, o troféu, a medalha, mas o resultado final da gente não é esse. O resultado final da gente foi construído lá atrás, né? Fazendo com que os nossos alunos possam no futuro serem cidadãos de bem, né? Pessoas saudáveis. Você falando da iniciação, né, as equipes aí do Mirim para o Juvenil, vocês chegaram a iniciar os trabalhos nesse ano, começaram a fazer os treinos, como é que ficou? Foi Onde é que bem, parou no grupo? E eu acho foi que o bem pessoal deve estar se engraçado, viu, preparando. Júnior? Isso foi bem engraçado esse ano. O ano passado, em dezembro, a gente começou uma reforma no telhado do ginásio, né? Eita, E aí essa reforma, porque a estrutura de ferro, né, a gente estava já preocupado, começava a ter goteira e as goteiras a gente não conseguia consertar e abrir em outro canto, então a gente não vamos trocar o telhado do ginásio inteiro. Começou essa reforma, era para acabar no final de janeiro, por conta de chuva, por conta de tudo, material que não chegou, sabe que todo mundo que faz reforma em casa sabe que nunca termina no prazo, né? Então a reforma se estendeu para fevereiro. E aí a gente segurou o início dos esportes por conta disso, porque a gente estava sem o ginásio. E aí a gente segurou o mês de fevereiro, tem o carnaval, vamos segurar, vamos começar depois do carnaval. E a gente segurou até o início de março. A gente iniciou os esportes, com 15 dias a gente parou. A gente teve 15 dias de trabalho. Quando a gente para pensar que a gente treina lá 2 vezes por semana cada turma, tivemos 4 aulas, somente. Né? Então a gente está bem atrasado, mas a gente não está muito preocupado com isso agora não, sabe? A gente está mais preocupado com a situação do país, que isso se resolva o mais rápido possível, que o nosso aluno possa voltar a frequentar a escola, né? Porque a gente sabe que por mais que todo mundo esteja fazendo as tripas o coração, né? Como se diz, fazendo de um tudo para levar informação para os nossos alunos em casa, a gente sabe que ainda ninguém está acostumado com esse modelo de aula, nem o professor, nem o aluno, nem os pais. E isso é uma barreira, é um muro, é uma dificuldade que a gente está enfrentando e que o nosso aluno também está enfrentando em aprender, né? Então, assim, a gente está na torcida que tudo isso volte o mais rápido possível. Se eu não conseguir voltar com a escola de esporte, se meu esporte não voltar esse ano, ou pelo menos demorar a voltar, eu não estou preocupado com isso. Hoje, minha preocupação mesmo é que isso tudo passe e a gente tenha pelo menos uma rotina mínima dentro da escola. certamente o nosso calendário já comprometido, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de que o principal para o aluno, principalmente para aqueles que estão lá no terceirão, né? Que vão vão prestar a prova do Enem, tem que se preocupar com a formação inicial deles, para depois a gente imaginar, pensar nessa questão do esporte, que certamente vai ficar comprometida com relação ao calendário pequeno que vamos ter, as aulas, os momentos que teríamos para o esporte, certamente serão utilizadas alguns momentos para que as atividades normais da escola possam preencher esses horários, enfim. Vocês permanecem com as atividades da escola, não entraram de férias ainda? A gente entrou segunda-feira. A gente parou na Segunda-feira. segunda-feira porque foi umas férias que foi obrigado, né? O Ministério Público entrou com ação para que as férias fossem antecipadas. Então a gente começou as férias na segunda-feira, né? Mas estávamos tendo aulas online, né? Ao vivo, aulas presenciais, o professor na casa dele, os alunos acompanhando em casa, né? A equipe de esportes também não ficou parada. A gente estava também oferecendo atividades físicas, né? No contraturno do aluno, o aluno tinha um link, ele entrava, ele assistia a aula da professora, do professor ao vivo também, e acompanhava o professor, né? Isso 2 vezes por semana, nós estávamos fazendo dessa forma, para que a gente não perdesse tanto no condicionamento físico dos nossos alunos, dos nossos atletas, né? Mas aí tivemos essas férias forçadas e as aulas estão paradas por enquanto, porque os professores estão de férias, né? E aí a gente está esperando para ver o que é que vai acontecer, para criar novas estratégias para esse retorno, né? E se Deus quiser, a gente volta em junho. Estou rezando por isso. A grande expectativa é que para isso passe logo, né, a gente possa
retomar as atividades normais que a gente está tão acostumado e gosta tanto, né, das nossas atividades, tanto na escola, tanto para nós professores, como para os alunos também, que eles, né, estão muito esperançosos ainda também por esse retorno imediato. Você tem atuações além da escola? Você já atua também com outras, dentro do handebol, claro, com equipes já em competições nacionais, jogos escolares, competições da confederação, campeonatos oficiais da federação também. Fala para a gente um pouco da Eu tenho uma sua trajetória história nisso também aí também, nessas né? competições aí, nas competições porque acaba que em boa parte das competições você leva a escola para as competições de clubes, nas competições abertas, porque a gente sabe que o número de competições escolares ele é um tanto quanto reduzido, né? Principalmente aqui no nosso estado. Assim, falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho uma passagenzinha em relação a competições de clubes, competições de seleções, né? Fases de treinamento, né? Isso também vem de algum tempo atrás. Em 2006 eu assumi a primeira vez a seleção alagoana, né? Trabalhei pela primeira vez com a seleção alagoana. Trabalhei com a professora Henriette e depois trabalhei com a professora Edivânia na seleção alagoana. E a partir daí a gente começou a criar esse vínculo com as competições nacionais, né? Começamos a trabalhar em um clube, que era um clube do estado, que era o CECEPA, né? Que foi um clube que abriu portas para a gente, que era um clube lá do CEPA, a Marcinha, né? Ela era a diretora do CECEPA É na época. idealizadora do projeto, né? E se idealizou, ela era a diretora técnica da federação nessa época, então ela idealizou esse projeto do CECEPA, né, convidou a gente levou a seleção alagoana para o CECEPA e deu seguimento a um trabalho dentro do CECEPA por pelo menos mais 3 anos. Né? 2 anos com a federação e 3 com o CECEPA, participando de todas as competições nível Nordeste e nível nacional. Né? Já participamos de 2 brasileiros com as meninas do CECEPA. Né? O masculino veio engatilhado junto primeiro com o professor Adriano, depois com o professor Antônio Paulo. Né? Então, assim, foi uma época que a gente conseguiu participar de muitos eventos. Né? Depois disso, esse grupo que era do CECEPA, da seleção CECEPA, eles entraram na faculdade. Né? E a maioria tinha entrado na Universidade Federal, na UFAL, e aí o primeiro professor Chico vai até fazer uma live com você, que eu já vi o convite, né? O professor Isso. Chico convidou a gente para trabalhar com o grupo, né? Já que o grupo quase a base era do CECEPA, que tinha entrado lá, e aí eu e a professora Edivânia, né, nós entramos na UFAL para trabalhar com esse grupo, que depois mudou, a professora Leonéia assumiu essa cadeira na UFAL, e aí ela continuou com a gente e a gente trabalhou por 6 anos com a UFAL, também conquistando resultados importantíssimos para Alagoas. Né? Como a gente foi campeão da segunda divisão do JUBES, que na época era dividido por divisões, né? Levando Alagoas o feminino de Alagoas para a primeira divisão, que era algo inédito. Né? O masculino já namorava com a primeira divisão, subia, descia, subia, e permanecia, tinha época que permanecia. Mas o feminino nunca participou, porque normalmente estava na terceira divisão. Então a gente conseguiu galgar, subir e levar Alagoas para a primeira divisão. Né? Ainda com a UFAL, né, a gente tem um título extremamente expressivo para o estado de Alagoas e para o Brasil. Né? No início, quando criaram os jogos, o Beach Games universitário, e a CBDU criou, junto com a Federação Internacional, a FISU, eles primeiro criaram o Nacional e a gente participou do Beach Games e foi campeão, né, no primeiro ano. No segundo ano, que foi em Maceió. O segundo ano foi em Aracaju. A gente participou do Beach Games e ele era seletiva para o Mundial. Né? A gente foi campeão em Aracaju, campeão brasileiro, bicampeão, a gente tinha sido em Maceió, bicampeão brasileiro de handebol de areia. E aí a gente garantiu a vaga para o Mundial. O Mundial foi em Aracaju, a gente ficou mais uma semana. Foi uma loucura, porque eu tinha que ir e voltar para trabalhar aqui, que 2 semanas longe do emprego, eu ia perder o emprego aqui.
Então, pelo menos eu fui e voltei umas 4 vezes, né? Então, a gente continuou lá em Aracaju, as equipes da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, foram chegando, do Chile, foram chegando, e a gente disputou esse Mundial lá em Aracaju. Uma primeira fase brilhante, né, onde a gente classificou para o mata-mata, né, ganhamos do Uruguai na chave, era a nossa chave, e aí fomos passando, pegamos uma semifinal contra a Argentina, ganhamos da Argentina, fizemos a final de novo contra o Uruguai, e dessa vez o jogo não encaixou e a gente perdeu para as uruguaias, mas fomos vice-campeões mundiais, né, do Beach Games internacional. E, por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, em casa, assistindo o YouTube, procurando jogos, eu achei esse jogo dessa final lá no YouTube, né? E aí eu não sabia nunca que estava lá, assisti esse jogo, né? E me veio toda a lembrança daquele momento que foi muito emocionante, né? Subir um pódio de uma competição internacional, ganhar uma medalha, levantar, vestir a camisa do Brasil, né? Porque nós representamos o Brasil, foi algo que me marcou demais, né? E aí, assim, depois disso a gente parou o trabalho na UFAL, a gente seguiu, né, em outros caminhos, voltado mais para a escola, né? E o trabalho na escola também é muito voltado às competições nacionais. Hoje eu trabalho, né, monto as equipes para galgar, para buscar competições nacionais. Sejam elas do COB, que são os jogos escolares, sejam elas da CBDE, né, que são os brasileiros de escolares, né, que também são seletivas para mundiais, né? Então a gente vem participando, né, já há bastante tempo dessas competições nacionais, né? Pelo menos há mais de 12 anos a nossa escola está sempre lá entre ou uma ou outra competição, ou com uma categoria ou com outra, né? Porque é muito orgulho nosso que nós trabalhamos todas as categorias, né? Então quando temos jogos escolares, nós normalmente entramos com 4 equipes, as 2 equipes do infantil, né, e as 2 equipes do juvenil, do sub-14 e do sub-17. A gente entra com todas as equipes e sempre está beliscando alguma coisa. E isso é motivo de muito orgulho nosso, né? E assim, isso me faz assim, me deixar muito orgulhoso pela história que a gente vem construindo, né? E quando eu falo a gente, porque essa história não é do Thiago. O Thiago faz parte dessa história. Essa história são de todos os atletas e todas as pessoas que passam por esses momentos, né? Eu não vivenciaria nenhum momento desse se eu não tivesse meus atletas comigo, se não tivesse a professora Edivânia, se não tivesse toda uma equipe que trabalha por trás, né? Então, por isso que eu falo sempre, esses momentos que a gente viveu. É algo muito importante. E assim, eu tinha meio que me afastado do cenário nacional, né? Eu estava voltado só para a escola, mas esse ano eu recebi o convite, né, das meninas do CRB, né, para trabalhar com elas. Eu já tinha começado o trabalho antes de tudo isso, fiz reunião com elas, assumi, elas, posso falar que tem, né, porque eu ainda acredito que vai acontecer. Elas têm em dezembro um campeonato brasileiro para participar, que é a vaga delas, né, e o nosso foco era esse brasileiro, trabalhar para esse brasileiro. Então a gente está louco para a gente voltar ao trabalho, para tentar algo muito grande nesse brasileiro. Porque eu voltei a me motivar para competições nacionais, né? E o convite que Legal. fizeram, fiquei meio arredio, né? Para não querer aceitar, mas o coraçãozinho fala mais forte em relação a isso e eu terminei voltando para o cenário. Antes da gente dar sequência à questão das competições, né, escolares e também competições abertas, você falou uma coisa muito interessante aí, eu quero abrir esse parêntese para deixar esse registro. A questão do que você falou, que o Chico convidou vocês na época para a UFAL, é importante esse registro porque ele, em momento nenhum, a vaidade, eu podia pegar a vaidade, não, eu sou aqui o professor aqui, já que essas meninas chegaram aqui, eu vou dar sequência a esse trabalho com o meu nome. Mas ele teve essa sensibilidade de chamar vocês, né, você e a Vaninha, para dar continuidade a esse trabalho, porque já vinha com elas desde as categorias menores e tinha como dar frutos, ele também, obviamente, mas vocês com os frutos que foram colhidos, né, e seguir esse trabalho aí, uma menção aí bem legal para o professor Chico Farias, que é uma referência para todos nós, né, Tiago? Com certeza, a gente não pode esquecê-lo, né? É,
foi meu professor na faculdade, foi meu professor de handebol quando eu paguei a disciplina, né? Então, assim, é uma pessoa que a gente não pode esquecer nunca. Ele talvez não, de certeza, o maior nome do handebol alagoano, né? Um dos maiores nomes do handebol brasileiro. Então, a gente falar de handebol e não tocar no nome do Chico, a gente não estaria sendo justo com o handebol, né? Então, assim, eu costumo ser da justiça as coisas que acontecem. Eu não poderia dizer que eu entrei na UFAL só por ter entrado porque eu tinha um nome feito, a equipe já era formada, a equipe era minha. Não. A gente entrou na UFAL a convite do professor Chico, né? Então, um convite que ele fez, uma acessibilidade muito grande, em entender que aquele grupo que entrou na UFAL era um grupo que estava com a gente há muito tempo e ele pôde entender isso e convidar a gente para continuar com esse trabalho, né? E a gente agradece muito, porque esse trabalho na UFAL abriu portas para a gente, né? A gente começou a ter reconhecimento no cenário nacional a partir daí. A gente antes da UFAL, a gente tinha participado de competições nacionais, tínhamos, né? Mas até então, o cenário mesmo, ganhar o cenário com resultados positivos de títulos expressivos, foi com a UFAL, né? Você falou agora há pouco sobre o CRB, a gente vai voltar também para o assunto do CRB, mas já teve uma participação com o Santa Cruz, né? O clube aqui de Maceió, em competições, parece que uma seletiva cadete, um Isso, jornal isso. cadete, né, do Uhum. brasileiro. Eu tinha um grupo, né, da escola, que era um grupo muito forte, né? Esse mesmo grupo, eu já tinha levado eles até para jogar em Portugal, né? Todos com o nome da escola, com o nome do SEB. Um grupo que estava comigo desde a base mesmo, desde 8 anos de idade. Eles vinham jogando juntos, né? E então, por ser um grupo que estava comigo há bastante tempo, eu queria levar eles a um outro nível, né? E assim, naquele momento a questão de clube era muito, ainda é um pouco, né? Existe uma defasagem muito grande no nosso estado em relação aos clubes esportivos, né? Nós sabemos hoje que quem faz a base do esporte em Alagoas são as escolas. Por mais que a gente sonhe em que os clubes possam abraçar os nossos atletas, mas são as escolas que fazem essa cama, né, do esporte. Então, naquele momento, a gente estava com uma defasagem em relação a clubes, né, e a gente ia ter um campeonato brasileiro, né, e eu tinha muito interesse, sim, em que meus atletas participassem desse campeonato brasileiro, né, e aí o Santa Cruz caiu assim meio que de paraquedas, porque o pai de um dos atletas, né, ele trabalha com futebol, né, ele trabalha empresariando jogadores e ele é um dos donos do Santa Cruz, que é um clube que é voltado a revelar atletas para o futebol, né? Tanto que a gente não tem o Santa Cruz no Campeonato Alagoano adulto. Nós temos até o Júnior. Trabalho de base que eles fazem, né? Eles trabalham com a base para formar atletas, né? Então, assim, eu conversei com ele e aí ele, de prontidão, ele aceitou e a gente entrou. Ele procurou saber como fazer a documentação para se filiar ao handebol, né? Fez todo esse trabalho e a gente entrou como Santa Cruz. Jogamos o Zonal, né? Que é a competição de seletiva para o brasileiro. Foi Ganhamos. Maceió regional, Foi em né? Maceió. Veio o Sport, o América de Alagoas, né? Teve, eu acho que uma outra equipe que agora não lembro. Foram duas equipes de Pernambuco e duas de Alagoas. E aí a gente sagrou campeão do Zonal, garantiu a vaga, porém não conseguimos ir para a competição para o brasileiro por questões financeiras. Por mais que a gente ache, não, os meninos do SEB têm dinheiro, né? Mas não são todos os meninos do SEB que têm dinheiro. E aí a gente foi batendo em algumas barreiras, né? E a gente não conseguiu participar desse brasileiro, né? Foi uma perda muito grande para eles, porque eles mereciam esse momento, né? Porém, Lutaram para isso, né? segue a vida, né? A gente faz o que dá e o que pode, né? E o que eu pude proporcionar para eles, para que eles vivenciassem, eu proporcionei e eu tenho consciência limpa quanto a isso, que eles puderam vivenciar o que eles puderam, né? Legal.
Esse mesmo grupo, ainda como SEB, né, como escola, fez uma excursão na Europa, né? Foi para Portugal, teve uma vivência muito legal lá. Fala para a gente um pouco como é que foi essa experiência e o que que vocês trouxeram, o que vocês conseguiram. Claro que tudo é aprendizado, mas certamente ficou aí bastante coisa, viver uma outra realidade, né? Tanto no formato de competição, como na forma de jogar. Fala para a gente um pouco dessa experiência internacional também, mais uma experiência internacional que você teve aí, dessa vez com a garotada. Foi assim, é algo assim que me marcou muito também, sabe, Júnior? Eu sempre tive o sonho, né, de poder levar uma equipe minha para jogar no continente que criou o handebol, né? Para sentir um pouquinho do que é aquilo lá. Então, assim, eu recebi o convite, primeiro o professor Carlinhos do Monteiro Lobato, ele me mandou o folder de uma competição em Portugal, ele fez, ó, Tiago, recebi, o que é que tu acha? Tu acha que você consegue ir? Aí eu peguei aquele folder, dei uma lida, achei interessante, né? E uma semana depois eu recebi o convite dessa mesma organização, né? Que preparava essa competição. Aí algo assim, eu não, se eu recebi de duas pessoas é porque querem que eu vá, né? Então vamos começar a trabalhar para ir, né? Então assim, isso foi no início do ano, a competição acontecia no meio do ano, no mês de junho, e aí comecei a tentar com a escola, porque primeiro eu preciso de uma liberação da escola, não é fácil, né? As pessoas, não, o SEB tem dinheiro, tudo é fácil. Não é fácil, porque a escola não é aqui em Maceió, a central dela é fora daqui, então você tem que justificar tudo o que se faz, não adianta querer fazer de qualquer jeito, né? Então, começou a trabalhar em cima disso, né? A ideia no início era levar masculino e feminino, né? Não conseguimos ir com o feminino, a gente fez os orçamentos, fez tudo para levar para a viagem, né? E por incrível que pareça, eu viajei com 8 atletas. Volto a dizer, a gente pensa que no SEB tudo é fácil, porque os meninos têm dinheiro, não é muito fácil não, né? Eu só consegui levar 8 atletas de um grupo de 14 que eu tinha, né? Por questões financeiras mesmo, porque uma viagem para a Europa, você sabe que é um custo, né, que é um pouco alto, né? E os meninos pagaram essa viagem, saiu do bolso dos alunos, né? A escola fez a parte dela em relação a mim, ao professor, mas os meninos tiveram que pagar a viagem em relação a eles, né? Mas conseguimos ir, né? Mesmo com 8 jogadores, 8 atletas somente, né? A gente só tinha um reserva, né? E aí a gente foi. A competição acontecia em 4 dias. Ela acontecia na cidade de Almada, que é uma cidade vizinha, né, a Lisboa. É só atravessar a ponte do Rio Tejo, que você está em Almada. Então a gente foi para Lisboa, porque eu disse a eles que eu não ia atravessar o oceano para passar 4 dias. Eu disse, se for para atravessar, a gente vai passar 10 dias, né? Então a gente... Aproveitar bem, né? Aí a justificativa é a gente precisa se ambientar com o clima, né? Então a gente foi 6 dias antes da competição, né? A gente foi conhecer a cidade, a gente passeou, a gente treinou, né? Fizemos amizade com o pessoal do Boa Hora, né? Que é um clube de futebol que trabalha o handebol, né? Um clube que agora está na primeira divisão do Campeonato Português. Na época estava na segunda divisão, mas você vê que é um clube, né, de segunda divisão de um campeonato, mas a estrutura que eles têm é algo assim, ó, que eu fazia assim, meu Deus, um clube de segunda divisão, né? A gente nem divisão tem no Brasil. Agora você imagina um clube brasileiro que fosse de uma segunda divisão, como seria a estrutura? Mas a estrutura do clube, a gente chegou lá para treinar, tinha piscina, tinha academia, tinha ginásio, né? Então, um clube muito bem estruturado, é claro, com todas as suas limitações de um clube pequeno, que é como eles se consideram, um clube pequeno, né? Então, eles Pequeno, mas bem estruturado, né? muito estruturado, muito estruturado. Eu até disse, se eu tivesse essa estrutura no Brasil, né, a gente estava disputando final de brasileiro, fácil, né? Porque é uma estrutura muito legal, né? E aí a gente conheceu o presidente, a gente chegou lá, batendo na porta, oi, tudo bom? Eu sou do Brasil, queria treinar, meio que desse jeito. Mas o pessoal lá foi muito receptivo. A gente conheceu o presidente, conheceu o conselheiro, conheceu técnicos. Eles estavam de férias, a férias assim, para treinamento, né? Que lá era intertemporada, por isso que eles fazem essas competições no meio do ano.
Eles estavam de férias, porém, eles abriram um clube para a gente treinou. Eles convidaram atletas deles que estavam lá, não tinham viajado, para jogar com a gente. Então, os meninos fizeram um intercâmbio muito legal com esses atletas de lá, né? Conheceram os meninos e a gente treinou. E depois que passou essa época de passeio, né? Que a gente treinou 2 vezes, mas o resto era passeio. Aí a gente se mudou para Almada, né? A gente foi para o alojamento da competição. Lembrou que tinha que jogar, né? Oi? Lembrou. Disse, vamos Lembrou jogar. que tinha que jogar. Aí a gente se mudou para a cidade, a gente foi para o alojamento, que até então a gente estava no hotel. Né? A gente foi para o alojamento da competição, que eu também queria que eles vivenciassem a questão do alojamento de lá. Né? E aí onde eu digo, estruturalmente, não é muito diferente nossa. Era a escola, colchão no chão, né? Agora, banheiros com chuveiro quente, uma estrutura bem legal. A refeição era em um restaurante, atravessando uma praça, né? Uma esplanada que eles chamam. A gente atravessava, tinha um restaurante e eles davam uns ticketzinhos que nem fosse como acontece nas competições escolares. Né? A gente entrega o ticket e tem lá a refeição. E aí a gente participou da competição. Entramos lá. Primeiro ginásio que a gente foi jogar, eu já me encantei com a estrutura. Eu digo, meu Deus do céu, já vi que eu estou em outro país, né? Um ginásio que, para eles, é um ginásio de bairro, mas para mim já era um ginásio que briga com qualquer estrutura muito boa aqui no Brasil, né? Entramos nesse ginásio, estávamos na arquibancada esperando o nosso jogo, quando o rapaz chegou balançando uma chavezinha assim para mim. Professor, e me entregou. Aí eu fiz, sim, o que é isso? Aí ele fez, seu vestiário. Né? A gente tem o costume de se arrumar na arquibancada. Né? E os meninos já estavam botando meia, tênis na arquibancada, o costume de casa, né? Então, quase que disse assim, diga seus meninos que vá para o banheiro, para o vestiário se arrumar lá. Aí a gente foi para vestiário. Todos os jogos nós tínhamos vestiário nosso, né? Que os meninos deixavam o material lá dentro. Né? No intervalo a gente ia para o vestiário conversar. Então, assim, uma estrutura assim, fantástica, né? Que a gente não tinha vivenciado, que a gente vivenciou nessa competição. Então, a gente começou a competição, né? Algumas características locais que a gente foi aprendendo conforme tinha competição, tipo o uso de cola para a categoria cadete, que era a categoria que a gente foi jogar. Até o cadete é proibido o uso de cola lá, e a gente já estava meio que viciado na cola, né? Então, foi um pouco difícil a gente tirar a cola, por mais que disseram que era proibido, os meninos entravam com os dedos melados de cola, né? Mas aí a gente tem que seguir a determinação local. Umas regras que eles têm também, tipo a marcação individual em um atleta é proibido. Né? Então, ou você marca todo mundo individual, ou você não marca ninguém, que é para proporcionar assim, o desenvolvimento de talentos, aparecimento do bom atleta, sabe? Para que ninguém fique sendo limitado por causa de um resultado. Então, foram coisas assim, bastante interessantes que a gente vivenciou lá, né? Porque assim, a gente fala dos resultados. Eu prefiro não falar tanto dos resultados, apesar de todos terem quase todos positivos, né? Mas eu penso no todo, no que a gente conseguiu vivenciar. A gente ganhou os jogos da chave, todos os jogos. Tivemos jogos difíceis, ganhamos por um gol no finalzinho, né? Os jogos sendo transmitidos ao vivo, que era bastante interessante, né? Então, algumas pessoas aqui no Brasil acompanharam os nossos jogos pela TV portuguesa, que estava transmitindo no Facebook, né? E conseguimos chegar até a semifinal da competição. Né? E aí essa parte assim eu gosto de falar, porque normalmente a gente fala da vitória, mas essa eu vou falar de uma derrota. Né? Porque foi, acho que um dos momentos que mais me marcou foi esse jogo. Porque a gente estava saindo, o ônibus pegava a gente lá no alojamento para levar para o ginásio. Então, quando a gente entrou no ônibus para ir para o ginásio, uma vida passou na minha cabeça naquele momento. Eu olhando para a janela, porque eu estava indo simplesmente jogar contra o Benfica. Né? Eu estava levando os meus meninos da escola, que começaram comigo pequenininho, né? Que vivenciaram tudo, indo para jogar uma semifinal contra o poderoso Benfica, que já era o poderoso Benfica, que continua sendo o poderoso Benfica, que é o maior clube, né? Um dos maiores clubes de handebol do país, né? De Portugal. E aí, tudo isso passando na minha cabeça, né? E num momento me veio a lágrima, né? Isso, olhando pela janela, a lágrima desceu. E aí eu percebi o quanto que eu estava emocionado com aquele momento. Né? Fomos para o jogo, fomos para o vestiário,
foram 4 pais, né, acompanhando essa viagem. E desses pais, eu sempre deixava eles acompanharem esse momento, assistir, eles não me interrompiam, né? Então, eles entraram no vestiário para ver lá a minha preleção. Eu não sei de onde saíram as palavras, né? Mas, e também não lembro, se você perguntar o que foi que eu falei, eu não lembro. Mas eu falei algo assim que tocou muito os meninos em relação àquela partida, né? Todos os clubes que jogaram contra o Benfica antes perderam de placares acima de 10 gols, né? Era um clube que estava rolo compressor, ganhando todo mundo de goleada, e a gente ganhando de 1 golzinho, 2 golzinhos, 3, meio que apertado. Nossos jogos eram todos apertados, mas o Benfica vinha como rolo compressor, e a gente fez um jogo épico contra o Benfica, né? Onde a gente conseguiu deixar o jogo empatado por quase todos os 50 minutos de partida, né? Nos 3 minutos finais, nos 2 minutos finais, desculpe, é que eles botavam um gol, a gente empatava, eles botavam um gol, a gente empatava, e aí eles botaram um gol e a gente perdeu um gol, e aí a gente foi por tudo ou nada, né? A gente foi arriscar nos minutos finais, a gente não conseguiu fazer o gol e levou o último gol de contra-ataque, perdeu de 2 gols pro Benfica, né? Os meninos choraram demais porque eles viram a possibilidade de ganhar do tão poderoso, né? Mas foi uma derrota que ensinou muito, né? Que nada é impossível se você tiver fé e se você acreditar no seu trabalho, né? E aí depois a gente foi, no outro dia, a gente jogou a disputa de terceiro, ganhamos a disputa de terceiro, medalhamos, ganhamos troféu, ganhamos medalha de bronze, né? Subimos no pódio, festa para todo mundo, uma equipe de fora, uma equipe brasileira lá na competição, até para eles era algo muito novo, né? O meu goleiro, Luiz Eduardo Dudinha, foi escolhido o melhor goleiro da competição, né? O meu central, Lucas Lima, na época, ele era um dos cotados como o melhor jogador da competição. Ele não foi porque o cara do Benfica, que era o melhor jogador, que era o lateral direito, ele foi o artilheiro da competição também. Então, como eles não dão artilharia, porque eles não valorizam o gol, eles deram o melhor jogador para esse atleta. Mas o Lucas estava assim, muito cotado. Nas votações, sempre colocava o nome dele, né? Então, assim, a gente voltou depois dessa competição, mas com a bagagem, ó. Acho que a gente teve que pagar excesso de bagagem, porque o que eles trouxeram, as amizades que eles fizeram com o pessoal de lá, né? Até hoje a gente tem contato com o Rui, que é um técnico de lá, do Boa Hora, com o Matheus, que era um dos meninos lá do clube, que foi assistir todos os jogos da gente, estava lá na beira da quadra gritando, torcendo, né? E assim, foi algo que me marcou e vai me marcar sempre. Sempre contar essa história, eu vou me arrepiar como eu estou agora. Certamente momentos muito bons na carreira, não só para você, mas para todos esses garotos aí que compartilharam esse momento, né? Com você, com os pais que foram também. A gente brincava, a gente aqui do Brasil brincava, né? Poxa, tem mais gente da comissão técnica do que atleta, né? Porque o É pessoal, os pais foram verdade. acompanhando, dando esse suporte aí para você. Essa competição entre as conquistas, foi a que mais te marcou? Teve alguma conquista com a escola, ou com alguma equipe que te marcou mais, alguma competição assim, talvez não pelo resultado, mas pela vivência, pelo aprendizado, pelo histórico, assim, essa foi a que mais te marcou, ou tem Sabe, alguma outra assim Júlio? que você destaca? Eu tenho duas competições assim, além desse Mundial, além de Portugal, né? Que são histórias bem legais, mas tem 2 competições que me marcaram muito, né? Eu tive um grupo que esse grupo me ensinou muito, né? Um grupo dos meninos que eles começaram como esse grupo que foi para Portugal, eles começaram muito cedo comigo, né? E eles tinham o sonho de ir para jogos escolares, né? E eles toda vez batiam na trave na final, perdiam para o Margarese. O Margarese era o time da época, né? O time do momento. E eles lutaram demais. Eles fizeram um pacto, né? Que eles só parariam, ou só se largariam, ou só faziam qualquer outra coisa depois que conquistassem isso. Então, eles vieram conquistar no último ano de escola deles, né? Então, eles passaram uma vida escolar batendo na trave e não desistindo. No outro ano, eles estavam lá de novo para tentar. E aí, eles foram agraciados no último ano de escola deles, né? Quando a gente fala que vai estourar, né? Quase que estourando a idade. E aí, eles conquistaram. Independente do resultado lá, para mim, o resultado aqui em Maceió, aqui em Alagoas, foi assim, uma competição que me marcou demais por ver assim, que a gente não deve desistir nunca quando a gente coloca um objetivo.
né? Então, foi um grupo que me ensinou. Eles me ensinaram muito em relação a isso, né? Em união de grupo e não desistir. E o outro grupo que me marcou muito foi o grupo das meninas, né? Que é um pouquinho mais novo que ela, que eles, que é o grupo da Lavínia, Aninha, Júlia, Mariana, Maíra, Letícia. Esse grupo que foi um grupo extremamente vitorioso, né? Que era um grupo que foram para 5 jogos escolares seguidos, né? 2 no infantil, 3 no juvenil. Mas o que me marca não é essa participação delas. O que me marca é que elas também colocaram como objetivo conseguir lá um resultado positivo. Então, elas também batiam na trave, elas ganhavam aqui, eram fora de séries aqui no estado, mas chegavam lá e eram vencidas, né? E elas lutaram, até no último ano delas de escola, elas conseguiram subir no pódio dos jogos escolares, que era o que elas desejavam tanto, subir a Lagoas de Divisão, né? Então, assim, ver esse grupo lutar e conquistar, isso me marcou muito, né? Então, posso dizer que essas 4 competições são competições que realmente me levam a um sentimento muito bom, muito querido quando a gente relembra. É muito legal porque, além da qualidade técnica do trabalho que foi feito com elas, e com os garotos também, né, essa geração que lutou tanto, e as meninas que tiveram 5 anos seguidos nos Jogos Escolares Brasileiros, entre outras competições que disputaram também, Taça Campina, diversas competições, Guerreiros, Brasileiro várias outras. escolar. Brasileiro escolar, exatamente. A gente percebe essa questão da união delas, né? Elas desde o Mirim, elas vêm do pré-Mirim ainda, né? Eu lembro delas em Campina Grande, a primeira competição que elas foram fora do estado, eu lembro que a gente percebia que aquele grupo ali não era uma simplesmente amizade de criança, né? Era uma coisa que elas já eram Ela fechadas lembra do ali. primeiro jogo delas, que foi aqui na Copa Guerreiros, onde elas jogaram 3 partidas, perderam as 3 e fizeram um gol só. Somando as 3 partidas, elas fizeram um gol. Então, até hoje é motivo de risada delas, da primeira competição da vida delas, que elas fizeram um gol. A gente vê assim, e olha no que se tornou, né? É, De uma participação de um gol em 3 partidas, às vezes a gente vê alguns exemplos maus exemplos, na verdade, porque tem alguns professores, se a gente pode chamar até de professor mesmo, em uma situação como essa, abandonam a equipe. Né? Às vezes tem uma equipe boa, digamos, tem uma equipe boa no infantil, aí tem um mirim que, boa assim, né? Tem que ser trabalhado, obviamente, mas aí tem uma outra equipe que vem depois que não tem tanto um potencial naquele momento tão bom, e os caras acabam, não, vou trabalhar essa equipe, não, vou deixar trabalhar só com esse infantil aqui, ou qual que seja a categoria, e acaba foca em tirando uma dessa única equipe, garotada, né? Foca em uma tirando única dessa equipe. garotada a oportunidade de se desenvolver posteriormente. Por isso que eu Né? falei, um dos orgulhos nossos é que a gente não foca em uma equipe. Sempre que a gente entra com tudo, né? Porque a gente busca, né? Seria muito injusto com um atleta de alguma equipe se eu não participasse de competição com eles e eu focasse com outros, né? Na realidade, como eu lhe falei, o resultado para a gente nunca é o ponto principal, o foco final não é o resultado. Então, por não ser o foco final o resultado, a gente não pode nunca pensar em uma única equipe, pensar em um único grupo. Né? É claro, se eu parasse para pensar que se eu largasse de mão tudo e focasse com um grupo, o resultado seria muito maior. Claro que seria, isso é lógico. Né? Eu estaria dando toda a minha energia e meu trabalho para aquele grupo, a tendência dele evoluir seria maior. Né? Porém, eu não trabalho com um grupo só. Né? Eu não sou técnico de um clube como um clube de futebol que tem o privilégio de trabalhar com uma única equipe. Né? Não sou, primeiro que eu não sou técnico, eu sou professor. Né? A gente leva o nome de técnico porque na súmula tem lá o nome técnico e coloca o nome da gente. Exatamente. Mas eu não sou técnico, eu sou professor. Então, sendo professor, eu nunca vou focar em um grupo, né, em detrimento a outros. Até porque o meu objetivo final no meu resultado nunca foi nem nunca vai ser. A gente tem 20 segundos para encerrar essa aqui. Já que o papo está fluindo bacana, a gente vai abrir uma outra, né, para a gente dar sequência aí no nosso papo e depois a gente ver nossas considerações finais. Bacana? Vou encerrar aqui para a gente começar outra. Tranquilo, vamos lá. Vamos começar outra. Já é.